E o Toninho é produtor, assim, agricultor e pecuarista também, né? Porque você também faz ali uma integração, tem uns trabalhos diferenciados na área. É uma coisa pequena nossa lá, mas acontece. É uma coisa muito pequena, mas não importa se o volume é pequeno ou grande, a coisa acontece. Nessa integração, e a gente vê com bons olhos essas aberturas de mercado a nível mundial, e a gente está vendo que o governo está se esforçando muito para que isso aconteça. Essa notícia da ministra vem numa hora boa. Toninho, às vezes quando a gente fala dessas questões de abertura de mercado para carne bovina, a gente vê nas redes sociais, nos grupos de WhatsApp principalmente, quando alguns falam assim, mas isso é só para os grandes. Mas se eu tirar o grande do mercado interno, o pequeno vai ocupar esse espaço, não vai? Sem dúvida. Isso aí é pessoas que vão ser insatisfeitas sempre. Você não vai contentar a todos. E nessa área o governo também não vai contentar a todos. Mas o que eu penso? Por exemplo, se você está produzindo um boi, não importa se você produziu um boi, se você é pequeno produtor, médio ou grande produtor. O que esse boi comeu? Ele comeu ração. O que é ração? A ração vem da soja, ela vem do milho, ela vem do sorgo e outros componentes. Então, esse pequeno ou médio ou grande produtor, para ele fazer o boi dele, ele está consumindo produtos nossos, que não importa se é pequeno, médio ou grande produtor de grãos também. Então, isso aí é uma cadeia. E se uma cadeia, ela atinge a todos, não importa o seu tamanho. E nessa cadeia vem até a geração de empregos, a manutenção da máquina, a venda do diesel, aí o negócio vai longe. Se a gente for pensar isso aí, nós vamos ficar o dia inteiro aqui falando só de como que funciona essa cadeia. Só puxando linha. E para quem tem pelo menos uma noção do que é essa cadeia, vai entender do que nós estamos falando. E aqui o Rafael ainda falou da questão das comercializações aqui em Goiás. A gente tem hoje, o produtor, ele está, vamos dizer, equilibrado aqui em Goiás, de um modo geral? Sim, eu acho que não só em Goiás, como no Brasil. O produtor, para começar, o produtor ele se informou bem. O produtor hoje é uma pessoa bem informada. Ele procura informações de uma maneira, no seu programa, no programa do outro, num site, numa consultoria, sindicatos, cooperativas, enfim, ele está informado. E o produtor ele tem procurado, principalmente na sua comercialização, ele comercializar um pouco diferente do que ele fazia no passado. No passado, o produtor esperava, o banco vai vencer que dia? O banco vai vencer dia 30 de março. Aí, ele, dia 25 de março, ele lá comercializar o seu produto. Então, às vezes ele acertava, às vezes ele errava. Hoje não, o produtor ele está fazendo suas vendas parceladas, pelo menos ele vai ter uma média de vendas. E isso aí o produtor tem acertado. Olha, aqui a gente está falando dessa média geral do produtor de grãos, aí, especialmente tratando de soja e milho. Sabemos das dificuldades do setor do arroz, do setor do leite, do setor da cafeicultura. Então, a gente está aqui falando, de um modo geral, de milho e soja. E claro que cada região tem a sua especificidade, né? Então, e aí a gente falando, então, de comercialização. E quando a gente começou essa safra, tinha aquela previsão que a chuva ia atrasar. Eu confesso que eu esperava um atraso, mas não a demora que foi. Era tenso aquele momento. Não, sem dúvida, foi muito tenso. Por quê? Porque as previsões não eram boas. Só que é previsão, não é uma certeza. Eu costumo brincar, se fosse uma certeza, eu ia falar, certeza que vai acontecer isso aqui, isso aqui, isso aqui. Não, mas era uma previsão. Mas o que aconteceu? Vamos falar assim, em especial a nossa região aqui, essa micro-região nossa aqui. O que aconteceu? Nós tivemos um atraso de chuvas, mas também ela não foi geral. Aconteceu chuvas pontuais. Isso na região toda. E o que aconteceu? Então, nessas regiões, nessas propriedades que caíram essas primeiras chuvas, o plantio foi normal. Tem produtor aqui que dia 20 de outubro tinha terminado o plantio. E teve produtores que ficaram 20, 25 dias sem chuva, às vezes no vizinho. Então, foi um pouco diferente esse ano.
Só que depois que regularizaram as chuvas, as lavouras estão muito bem, desenvolveram bem, só que vai ter alguns pontos que vai ter uma safrinha um pouco mais atrasada, o plantio. Mas isso aí também se fala, outra previsão, a chuva atrasou agora, ela pode se estender um pouco mais. Mas eu digo, é previsão. Mas a gente tem que acreditar, E nessa micro-região nossa aqui que eu digo, produtores que plantam até início de março têm se dado bem com as produtividades. E isso não vai ser uma característica desse ano de 2020, porque até, olha, eu me recordo, teve uma vez que a gente estava chegando de Rio Verde, era 13 de março, às 23 horas, e plantando. Então, quer dizer, isso aí acontece. Sim, eu acredito que nessa região nossa aqui não fica nem 1 hectare sem plantar nas áreas que foram programadas. Bem lembrado que você tem algumas áreas que nem o produtor se programou para plantar, porque são áreas, às vezes, que de uma fertilidade ainda não tão boa, uma área com menos argila. Então, o que acontece? Essa área, o produtor ele fez uma programação diferente, mas nas áreas que foram programadas para plantar milho, sim, vai receber a semente de milho. Então, de um modo geral, a gente está vindo com equilíbrio. Outro detalhe, é normal a gente que acompanha aí, pelo menos nesse período que o Sucesso no Campo acompanha, e você que tem o seu histórico um pouquinho maior que o Sucesso no Campo... Me chamou de velho. Não, eu só falei que a experiência dele é maior que a nossa. Sempre ali a gente tem um veranico e às vezes esse veranico até sufoca. Esse ano não deu esse veranico, né? Porque como essa chuva ficou para lá e para cá... Não houve. Houve sim, Fabélia, na virada do ano, pontual de novo. Teve algumas propriedades que ficaram alguns dias a mais sem chuva. Mas não foi assim aquela coisa que teve prejuízo. Não, foi uma coisa assim, muito pontual, passageira. Agora nós estamos, até o dia de ontem, né, nós temos muita chuva na colheita. Então as colheitas estão um pouco atrasadas pelo tempo que a lavoura está pronta para a colheita. Se você anda aí, você tem algumas lavouras que está pronta há 8, 10 dias e as máquinas não entraram ainda. Mas eu creio que com a abertura do tempo hoje amanheceu aberto, então a gente acredita, a previsão também mostra que nós vamos ter alguns dias de sol, então essas áreas vão ser colhidas, porque o produtor hoje ele está muito preparado para a colheita. Por quê? A janela de plantio e colheita é muito estreita. E o que acontece? Então o produtor, se ele não tem a máquina própria, ele terceirizou, se ele tem uma máquina e precisa de outra, ele terceirizou. Então a gente acredita que essa semana vai ter assim, um avanço muito grande na colheita aqui na nossa região. E tem também o armazém dele, né? Que daí ele leva para o próprio armazém, o que dá um fluxo mais tranquilo. Sim, a nossa região está muito bem suprida de armazéns, principalmente nas propriedades. As propriedades hoje têm bastante armazéns e se for uma colheita com bastante chuva, até nisso atrapalha, porque o grão chega com uma umidade um pouco mais elevada e o processo de secagem também demora. Encarece, demora, então tudo atrapalha um pouco. Mas eu volto a dizer, a gente acredita que essa semana vamos sair muito grão das áreas. Agora, meio-dia e 16, e só fazendo um registro, ontem alguns grupos de WhatsApp começaram até o pessoal pedindo para que o Sucesso no Campo abordasse isso, porque alguns armazéns estão foram orientados a recusar o recebimento da soja acima de 20% de umidade. Vocês têm colhido mais ou menos a quanto aí? O que tem sido? Tem essa avaliação? Olha, Fabélia, se você sabe que é difícil segurar o produtor. Por exemplo, choveu 2 dias e está em condições de colheita. Tem colheita acima de 20%, sim. Nós, no nosso caso, a gente tem colhido, outros têm colhido, mas a gente não tem visto falar que a armazém tem recusado com 20%. Um pouco acima, isso aí também existe o entendimento da empresa, porque ela precisa receber, o produtor precisa colher. Então, eu acho que existe... Tem que entrar em acordo. Tem que entrar em acordo. Lógico que não pode chegar com uma umidade excessiva,
mas numa umidade aí de 20, 25 graus, nessas horas eu acho que tem que ter bom senso das duas partes, porque senão a coisa... Porque quando vem essa parte da entrega em armazém terceirizado, às vezes chega ali uma queda de braço, né, Toninho? E aí é preciso mesmo ter equilíbrio. Tem que ter equilíbrio e eu falei, é uma situação um pouco complexa, porque quando está tudo bem, por exemplo, a lavoura está com a umidade desejada, fluindo normal, os armazéns descarregando normal, tudo bem. Agora eu falo a hora que dá esses entreveros aí. O que acontece? Por exemplo, se o produtor ele tem um compromisso com uma empresa e a empresa fala assim, eu não vou receber porque a umidade está um pouco excessiva. O produtor, se ficar, por exemplo, 3, 4 dias de chuva, como foi agora na nossa região, a hora que abre o sol, ele vai colher sim, não tem isso, não tem quem segura ele. E se a empresa falar, eu não vou receber, certamente esse produtor vai procurar outra empresa. E se ele tem compromisso com a empresa que recusou, como é que vai ficar? Então eu acho que tem que ter um bom senso aí, uma boa conversa, porque senão a empresa vai perder um pouco, o produtor vai perder um pouco nessa questão de umidade, mas tem que receber, porque senão se ele entregar a safra na outra empresa, vai faltar grão onde ele deve. Aí então eu acho que tem que ter uma conversa melhor aí. Está acontecendo, por exemplo, eu não fiquei sabendo de nenhum caso aqui em Jataí que a empresa recusou de receber. Agora a gente viu aí fora, a empresa recusou, aí foi levado em outra empresa, num município vizinho nosso aqui. A reclamação é de município vizinho mesmo, não é de Jataí, não. Então, município vizinho. O que acontece? O outro recebe, você fica sem. E daí? Inclusive, o grupo é de produtores, consultores em município vizinho. Precisam ficar mencionando aqui os dados que, como a gente... Não deixa para nós resolver. Não. Mas, de fato, não foi em Jataí. Então, nós dois devemos estar falando do mesmo vizinho. Toninho, a gente tem agora a expectativa aí, e até o relatório do USDA falando dessa safra brasileira. E o Brasil passar Estados Unidos pela primeira vez. Gente, nós não estamos disputando com A ou B, não. Mas ser o maior, vamos ser bem realistas. Não, nós somos maiores e o seguinte, com uma diferença muito grande, né? Muito grande. Então, apesar que eles também já produziram o que nós estamos produzindo. Eles já tiveram... A capacidade deles é maior. É maior. Por exemplo, para a safra nova... Vocês podem ter certeza, eles vão pelo menos plantar mais. Eles vão plantar, se eles plantarem mais, o clima ajudar, eles vão colher mais. Mas a gente não está disputando nada. Agora, a coisa que tem que acontecer, os países respeitar o Brasil. Porque o Brasil, querendo ou não, ele é um grande produtor. E tem capacidade de aumentar. Então, a gente assusta o mundo, a gente assusta não só os Estados Unidos, como o mundo, a gente assusta. Pela capacidade, pela tecnologia empregada, pela eficiência do produtor, pela quantidade de terras disponíveis. Então, nós temos um clima vasto, onde que produz 2 safras, né? Sem irrigação? Então, aí que assusta o mundo, mas isso aí vem da capacidade do povo brasileiro, da tecnologia brasileira, do produtor brasileiro que acredita, que investe, que se disponibiliza a fazer, assusta. Mas ninguém quer disputar primeiro, segundo colocado, não. O que a gente quer mesmo é produzir e alimentar esse mundão de meu Deus aí. E olha, quando o Toninho fala dessa capacidade do produtor, eu gosto muito desse trabalho, eu fico emocionada de ficar vendo essas coisas, porque eu falo com paixão, eu defendo o produtor com paixão mesmo, porque a gente conhece essa luta, né? Exatamente. Então, Toninho, é essa eficiência que o produtor quer, né? Ele não interessa se ele está produzindo mais do que China, do que Estados Unidos, do que Europa, ele quer ser eficiente. Ele quer ser e está sendo. E a gente tem que dizer também que a pesquisa, Fabélia, a pesquisa está na frente de tudo isso aí também. Você pode ver que hoje, se nós temos alguns materiais de soja com teto produtivo aonde nós estamos chegando, a pesquisa tem fundamental importância aí. E aí eu vou fazer mais uma observação.
o primeiro pesquisador, produtor rural, porque o cientista vem validando muitas vezes o que o produtor já faz. E o que é que você sempre coloca, que eu uso você muito aqui no programa, eu sempre menciono que você fala, vai lá e testa numa beiradinha da sua fazenda, faz um talhão. Sem dúvida, e a maioria dos produtores fazem isso, porque de repente uma variedade de soja ou de milho que vai bem num município, vai bem numa região, às vezes não vai na outra. Então você tem que fazer os seus testes, a pesquisa ajuda, o consultor, então nós temos que fazer. E a gente tem feito e tem dado certo. A maioria dos produtores hoje testa um pedacinho lá na sua propriedade. E é isso que tem que ser feito. E se hoje a gente fala aí 70, 80, 90 sacas de soja, estão se falando aí que já estão produzindo 90 sacas. O que é? É a pesquisa em conjunto com o produtor. O produtor também se disponibilizou e fazer as coisas da maneira correta, mudando algum manejo na sua propriedade. Isso aí tudo traz esse fruto que nós estamos colhendo aí. Meio-dia e 28, a gente tem que encerrar esse bate-papo, sempre muito gostoso. E eu só quero lembrar aqui que o Toninho, ele faz então a safra de verão, com normalmente ali a soja, daí o milho, consorciado com a braquiária, que daí entra o boi, que é aquela terceira safra ainda sem irrigação, e ainda fica toda palhada, toda a cobertura para o plantio direto ali, para fazer na sequência, e ainda a supressão de plantas daninhas, né, Toninho? Sem dúvida. Muito obrigada pela sua presença, viu? Obrigado, Fabelle, um bom dia a todos. E a gente vai acompanhando e trazendo e mostrando estas atividades do produtor que sempre vai à frente, e os bons exemplos é para a gente mostrar para que outro possa também fazer na sua região, na sua área.